dando início à nossa primeira sessão de comunicação do segundo ciclo de palestras Filosofia e Ciência hoje. Agradecendo já a presença do professor Oswaldo, que vai moderar essa sessão. Olha, estão todos protocolo certo. Então hoje a gente tem a Diana, falando sobre o título do trabalho dela, É Possível Falsear o Falsacionismo, sobre os limites do método do racionalismo crítico. O César, o título do trabalho dele é O Cientista e o Caçador. Se o Bruno Angeli faz chegar, o título do trabalho dele é A Mente e o Cérebro, uma análise sobre a dependência neural das experiências mentais. E o Márcio Filho, A Linguagem Reduzida e Intencionalidade da Mente. Iniciando os trabalhos, vou chamar a Diana para fazer a apresentação dela. Na sequência, o César e o Márcio, se o outro rapaz não chegar. Aí no final o professor Oswaldo modera uma rodada de perguntas. Então é isso. Obrigada, Júlia. Então, bom dia a todos, não é? Eu sou a Diana. Deixa eu abrir a minha apresentação aqui. Então o título do meu trabalho é este, não é? Que o Júlio já anunciou também. A minha apresentação, ela é resultado de uma pesquisa que eu desenvolvi junto à professora Ana Carolina, com a base na qual eu escrevi, então, o meu trabalho de conclusão de curso, que eu defendi agora em dezembro do ano passado. Apesar de ter trabalhado com vários aspectos da filosofia popperiana no meu trabalho de conclusão aqui, eu vou, devido também à falta de tempo, não é? Eu vou me limitar apenas à descrição do método, né, em termos gerais. Vou comentar algumas críticas, os argumentos dos principais críticos, e vou apontar então as minhas conclusões, não é? Então, iniciando. A epistemologia, enquanto estuda a ciência, ela pretende propor um critério de cientificidade. E a epistemologia de Popper, não é, que é o tema da minha apresentação, ela surgiu como uma reação ao ideário do positivismo lógico, do qual eu não vou discutir aqui agora, mas que se baseava, né, cuja metodologia se baseava no tradicional método confirmacionista ou verificacionista, não é? Então, de acordo com o verificacionismo, casos positivos confirmam uma hipótese, enquanto casos negativos a refutam, e casos que confirmam determinada teoria confirmam toda e qualquer outra teoria a ela equivalente. O verificacionismo, então, faz uso do tradicional método indutivo, e neste contexto, a justificação de uma teoria ou de uma hipótese é garantida ou cognitivamente significativa se e somente se dessa teoria nós possamos deduzir um conjunto de enunciados observacionais, os quais, caso verdadeiros, não seja possível determinar, se não prova conclusiva de sua verdade, ao menos um certo grau de probabilidade. Então, vamos passar algumas dificuldades, né, no método confirmacionista. Então, vamos supor que a nossa hipótese, que nós temos uma hipótese, que tal hipótese diga que todos os corvos são pretos, não é? Então, de acordo com a condição de instanciação, um caso confirmatório dessa nossa hipótese seria A é um corvo e A é preto. Mas agora vamos supor uma outra hipótese, não é? Que X não é preto, então X não é corvo, que é logicamente equivalente a todos os corvos são pretos. A é uma rosa amarela, é um caso confirmatório de X não é preto, então não é corvo. Então, por extensão lógica, A é uma rosa amarela também é um caso confirmatório de todos os corvos são pretos. Agora, X não é corvo ou é preto, não é, cujo caso confirmatório então seria que A seja qualquer objeto, por extensão lógica também vai ser um caso confirmatório de todos os corvos são pretos. Tendo isso em mente, não é? Vamos passar ao trilema de Fries. De acordo com Fries, enunciados podem ser justificados de 3 modos distintos, que são, então, a priori, convencionalmente, primeiramente, né, que vai levar ao dogmatismo, logicamente, que vai levar ao regresso ao infinito, e empiricamente, que vai levar ao psicologismo. Acontece, então,
que Popper não vai aceitar nenhuma dessas três formas de justificação e vai tentar elaborar um novo sistema, não é? Então, Popper ele vai subscrever David Hume no que concerne a indução, vai afirmar que a indução não garante a verdade, que a justificação da indução leva ao regresso infinito, e vai rejeitar também a probabilidade indutiva, afirmando que a probabilidade de uma hipótese, a partir da evidência de seus casos favoráveis, é igual a zero. O que é o resultado de uma simples regra matemática. Vou mostrar aqui para vocês, então. Suponhamos a probabilidade de uma moeda da cara ou coroa, não é? É isso aqui. Não é? Agora, uma teoria científica que tem a seguinte forma, para tudo x, f de x, não é? Então, seria mais ou menos, suponhamos um número qualquer de observações, digamos x, usamos uma variável, dividido por infinito, não é? Dada essa estrutura, qualquer número dividido ao infinito pelo infinito é igual a zero, né? Então, Popper vai dizer que, por sua estrutura lógica, teorias científicas têm probabilidade zero. Então, Popper vai propor um novo método que evite essas dificuldades, não é, que eu acabei de citar, que vai ser o falseacionismo. Uma teoria ou hipótese vai ser falseável, de acordo com Popper, se dela podemos deduzir ao menos um falseador potencial. Ou seja, se a partir da construção axiomática da teoria nós possamos deduzir ao menos um enunciado básico que seja logicamente incompatível com essa teoria. Não vai ser exigido que esse enunciado básico seja verdadeiro, mas apenas que descreva um evento possível de ser observado. Tá? Então, para que isso fique um pouco menos abstrato, vamos pegar um exemplo. Vamos voltar à nossa hipótese de que todos os corvos são pretos, não é? Então, há duas espécies de enunciados básicos que nós podemos deduzir dessa nossa hipótese. Primeiro, uma hipótese, enunciados básicos permitidos por essa hipótese, que seria, no caso, por exemplo, na frente do prédio 1A da Unicinos, no dia 14 de abril de 2014, às 10h30 da manhã, há um corvo e ele é preto. Isso é um enunciado básico permitido pela nossa hipótese. Um enunciado básico proibido pela nossa hipótese seria na frente da sala de seminários, no dia 14 de abril de 2014, às 10h30 da manhã, há um corvo e este não é preto. Então, esse seria o falseador, não é? O enunciado falseador da nossa hipótese de que todos os corvos são pretos. E como a gente pode ver, é a relação lógica entre a nossa hipótese e o seu falseador potencial é de incompatibilidade. Muito bem. Então, a filosofia popperiana ela não vai cair no dogmatismo do convencionalismo, porque ela somente aceita por convenção os falseadores potenciais e jamais as hipóteses gerais. Então, enquanto para os positivistas lógicos a relação era hipótese e experiência, para Popper é diferente. Então, nós formulamos a nossa hipótese, nós chegamos a um consenso em relação aos seus enunciados básicos, não é? E só então nós vamos contrapô-la à experiência, tá? Mas é importante a gente assinalar que a possibilidade, em princípio, das teorias serem falseadas não requer uma demonstração efetiva desse falseamento, mas apenas na possibilidade, que é sempre problemática, de teorias serem refutadas porque, de acordo com Popper, não existem provas empíricas finais. Então, passando ao método, né, alguns aspectos centrais. Como eu já comentei antes, uma teoria ela é falseável se o conjunto de seus falseadores potenciais é não vazio, e o falseamento da conclusão de um sistema vai falsear o sistema inteiro, não é? Então, teoria e condições iniciais. Aplicação simples do modo Stallings, não é? Então, se P, então Q, não Q, então não P. Tá? O objetivo da ciência vai ser Tarski, vai ser a verdade, a teoria formulada por Tarski. Então, apesar da gente, segundo Popper, da gente não poder de fato alcançar a verdade, ou tampouco reconhecê-la, ela vai se manter como um ideal inatingível, não é? E a ciência vai progredir através de teorias cada vez mais corroboradas, ou seja, teorias que cada vez mais e melhor se adequam aos fatos
do que suas predecessoras, de teorias que cada vez mais se aproximam, então, da verdade. Tá? Então, respondendo à pergunta como escolher entre teorias científicas, Popper vai propor uma definição comparativa de verossimilitude. Suponhamos que nós temos duas teorias, A e B, tá? E vamos supor que neste momento T, B é mais verossímil do que A, tá? Isso vai ser válido se e somente se o conteúdo de verdade de A é menor que o conteúdo de verdade de B e o conteúdo de falsidade de B for menor ou igual ao conteúdo de falsidade de A. Ou se o conteúdo de verdade de A for menor ou igual ao conteúdo de verdade de B e se o conteúdo de falsidade de B for menor que o conteúdo de falsidade de A. Então, de maneira que isso fique um pouco mais intuitivamente claro, assim, tá? Então, entendemos as linhas retas como conteúdo de verdade e as linhas curvas como conteúdo de falsidade. Nós podemos ver que, em ambos os casos, B tem maior grau de verossimilitude do que A, então, em termos popperianos, estaria mais perto da verdade do que A. Tá? Então, é importante também a gente ter em mente que resultados favoráveis de uma teoria, se uma teoria não for refutada, isso não significa que ela foi justificada, ou que sua verdade foi comprovada, mas apenas isso significa que nós temos um incentivo para continuar trabalhando na nossa teoria. Tá? Então, o resultado desse processo vai consistir em uma escolha racional e provisória pela teoria mais bem corroborada, ou seja, com maior grau de verossimilitude, não é? Até que esta seja falseada em um processo contínuo ilustrado como segue. Então, nós temos um problema, tá? Partimos de um problema, nós vamos tentar resolver este problema a partir de uma teoria, não é? De uma hipótese que seja relevante, que seja falseável e que tenha maior conteúdo do que os enunciados descritivos que deram origem ao problema. Muito bem, temos a nossa hipótese. Então, o teórico ou o experimentador vai tentar falsear essa hipótese, fazer um experimento, né, contrapondo a experiência, sem recorrer a estratégias argumentativas para defendê-la da refutação ou meios de anular ou enfim, as dificuldades empíricas e teóricas identificadas, não é? Tentar encobrir essas dificuldades. E todo esse processo vai direcionar o cientista a um novo problema, não é? Que é o de identificar até que ponto a hipótese foi bem sucedida nesse teste, até que ponto ela resistiu aos testes, e identificar como, onde e por que essa hipótese falhou, não é? Esse problema, P2, né, vai ser consequência do primeiro e deve ser resolvida seguindo os mesmos passos, satisfazendo as mesmas exigências e de acordo com os mesmos princípios, não é? De acordo com Popper, não há garantia de sucesso, dado ao caráter falível e hipotético aos olhos de Popper, único método objetivamente válido, não é? Mas se a gente for rigoroso e cuidadoso em seguir as diretrizes impostas pelo racionalismo crítico, diz Popper que o progresso é garantido, não é? Então, isso seria pelo método, tá? Então, vamos passar algumas críticas ao racionalismo crítico, tá? Vamos iniciar, então, com o seu crítico mais feroz, não é? O Paul Feyerabend. Paul Feyerabend vai dizer que a objetividade científica, em termos popperianos, ela é uma utopia, porque o mundo das teorias é um mundo social. Então, existem fatores psicológicos, sociológicos, culturais, históricos, etc., que influenciam na prática científica. A troca de teorias não ocorre invariavelmente por falseamento, como Popper nos quer fazer acreditar. E, então, Feyerabend vai defender o princípio de tenacidade. Diz ele que não é possível justificar, por razões lógicas ou empíricas, tanto eu manter uma teoria, quanto eu rejeitá-la,
dado uma evidência prima facie refutadora, porque de acordo com Feyerabend, teorias podem ser melhoradas. Elas podem vir a explicar, com o passar do tempo, dificuldades que elas não conseguiam explicar em um primeiro momento, como contradições teóricas ou aparentes refutações empíricas. Não é? Então, de acordo com Popper, o que acontece em ciência é o que está discriminado nessa primeira parte da figura aqui. Então, vamos supor que a nossa teoria T foi refutada e ela foi suplantada por T'. Tá? Então, T' vai explicar os erros de T, vai explicar onde, como e por que T falhou. Então, nessa parte aqui, não sei se vocês conseguem enxergar onde está um Fzinho, tá? Vai explicar também por que T teve sucesso em certos pontos, então nessa parte aqui em S, tá? E vai fazer também explicações e predições adicionais, aqui nessa parte indicada por A, tá? O Feyerabend vai dizer o seguinte, que para que esse processo seja válido, tá? Para que esse processo realmente ocorra, seria necessário que eu conseguisse deduzir de ambas as teorias enunciados, não é? Enunciados de ambas as teorias, com ou sem a ajuda de hipóteses auxiliares, enfim. Mas, na verdade, o que acontece em ciências, esse Feyerabend é o que está discriminado nessa segunda parte da figura, onde a gente pode observar não há sobreposição, não é? Então, não é possível fazer um julgamento de verossimilhança entre teorias, porque não é possível comparar as classes de conteúdos de ambas as teorias, porque de acordo com Feyerabend, elas são incomensuráveis, não é? Por uma série de motivos, como teorias interpretativas diferentes, linguagem de observação, ontologia subjacente, etc, etc. Tá? Então, em termos popperianos, tá? De acordo com Feyerabend, não é possível, teorias não podem ser melhoradas. De acordo com Feyerabend, teorias apenas podem ser substituídas. Então, o nosso último crítico aqui, Lakatos, que foi também um discípulo de Popper, tá? Ele analisando a proposta de Popper, ele descobriu algumas incoerências, ele se propôs a sofisticar o método, então. A demarcação popperiana entre background knowledge e hipótese problemática é extremamente arbitrária, na opinião de Lakatos, tá? Ele vai dizer que não existem critérios objetivos e que a gente possa demarcar o que vai ser tomado, assumido verdadeiro e o que vai ser testado. Testes empíricos não são uma contraposição simples entre teoria e experimento, de acordo com Lakatos, mas entre duas ou mais teorias e experimento. E os maiores sucessos na história da ciência resultaram em confirmação e não em falseamento, que Lakatos tenta provar através de estudos de caso, enfim. Então, mas em uma análise assim mais aprofundada, a gente pode notar que a reformulação lakatosiana do racionalismo crítico, que ele chama de metodologia dos programas de pesquisa científicos ou falseacionismo sofisticado, ela é uma metodologia meramente descritiva e não normativa. E em última análise, vai, assim, em minha opinião, não passa de um anarquismo disfarçado, tá? Então, concluindo a minha apresentação, a questão que eu me propus a investigar na minha pesquisa foi de se o modelo do racionalismo crítico é adequado como metodologia científica para as ciências empíricas. E a minha conclusão foi que não é? De que as estruturas lógicas e epistemológicas do racionalismo crítico inviabilizam os seus próprios objetivos, sendo as principais razões a contaminação fisiológica da evidência, a subdeterminação de teorias e o regresso ao infinito no que tange a justificação dos enunciados básicos. Então, a gente pode pensar que a crítica que Popper dirigiu aos positivistas lógicos, segundo o qual o critério verificacionista de significado, ao eliminar a metafísica, destruiria a ciência, essa crítica pode também, de certo modo, ser aplicada a Popper também, porque o conto de fadas popperiano, uma vez que elimina da ciência a verificação, ele inviabiliza
toda a prática científica e ele acaba por levar a ciência ao colapso. Seria isso. Obrigado, então, Diana. Na sequência, a gente tem o César Moira, que titulou a palestra dele como cientista.